Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, mas pode me chamar de Batista. Boa tarde para você. Aqui está André Cruz. Ele foi um dos maiores zagueiros do futebol mundial, está aqui conosco. E conosco também Fumagalli, o Fumagol. Está aqui com a gente, vamos falar do Guarani. Carlos Giacomelli, editor de esportes do jornal Metro. É isso aí, olha, um detalhe muito importante. É sobre o Betim, foi eliminado da Série C do Campeonato Brasileiro. Além de estádios pequenos, gramados ruins e arbitragens polêmica, a Série C também proporciona outro diferencial, a falta de organização. Na noite desta segunda-feira, o STJD decidiu pela exclusão do Betim da competição. Isso agora, faltando apenas 5 rodadas para o fim da primeira fase. Tudo isso porque, quando ainda chamava Ipatinga, o clube mineiro consumiu uma dívida com o Nacional de Portugal. Mesmo assim, o time de Minas Gerais vai entrar com recurso, que deve ser julgado nos próximos 30 dias. Caso seja confirmada a exclusão, os clubes que conquistaram pontos contra o Betim vão ser prejudicados. Esse é o caso do Guarani, que teve uma vitória ainda no primeiro turno por 1-0. Com isso, a classificação poderia ficar assim. O Guarani, que era líder, cairia para a terceira colocação com 19 pontos. O Mojimirim, por sua vez, continuaria na quinta colocação, mas agora com 17 pontos, uma vez que também venceu os mineiros no primeiro turno. Olha, não mudaria muito, porque a diferença para a quinta colocação continua sendo 2 pontos, porque o Mojimirim também perderia os pontos, né? Cairia de 20 para 17. Mas muda, no caso hoje, se o campeonato terminasse hoje, o Vila Nova seria o líder e o primeiro colocado na fase de mata-mata pega o quarto colocado. Então mudaria nesse aspecto, porque colocando os pontos do Betim, o Guarani é líder. Tirando os pontos do Betim, o Guarani cai para a terceira colocação. Mas ainda cabe recurso durante 30 dias. Se for confirmada a punição, aí sim, essa classificação passa a valer, né? Agora, é um negócio muito interessante, porque poderia esperar terminar pelo menos a fase de classificação para poder colocar a punição. Quantos jogos faltam para terminar a fase de classificação? 5 jogos, é isso? 5 jogos. Não, poderia esperar terminar, pelo menos a fase de classificação, define tudo, porque senão no meio do caminho agora fica meio esquisito isso aí, não fica, Fumagalli? Fica, primeiramente, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês. Fica estranho realmente, porque a gente tem um confronto com eles, nós enfrentamos eles, e hoje, no atual momento, nós somos o líder da competição, e se realmente vier a ter essa decisão aí, a gente acaba, esse fator emocional, psicológico, talvez até interferir na sequência, mas a gente tem que fazer nosso trabalho, nós temos um compromisso no sábado e buscar as vitórias necessárias para a gente não depender desse resultado. Agora, André, aí também, né, a CBF foi muito frouxa. O ano passado teve um caso desse tipo aí. Aliás, o Rio Branco do Acre foi incluso na competição por um acordo feito no tribunal, no STJD em Brasília, com a CBF. É por isso que tem 21 times na Série C este ano e não 20 times. Era para ter 20 times, mas o Rio Branco teve que ser incluído, porque estava com ação liminar na Justiça e houve um acordo entre a CBF e o STJD em Brasília. Então, se a CBF fosse um pouco mais rígida, né, com esses times, não chegaria nessa situação, né? O problema maior assim que eu vejo é a nossa justiça, ela é muito lenta, né? E às vezes eles tomam assim, uma decisão meio em cima. Eu acho que, por exemplo, esperar a fase aí de classificação, são 5 jogos, são 20 dias, né? Então, 20 dias a mais, não tem por que tomar uma decisão assim tão rápida. Podia esperar, né? Eu acho que nesse caso podia esperar um pouquinho mais e às vezes, sei lá, tomar uma decisão mais rápida, né? Eu acho que tem que começar a punir, como, por exemplo, o caso do massagista ali que salvou um gol da equipe adversária ali, depois saiu correndo. Quer dizer, eu acho que precisa ser punido esse tipo de coisa do futebol, porque é vergonhoso. Olha, nós vamos colocar aqui gols perdidos. O Guarani teve uma sequência interminável de gols perdidos contra o Grêmio Barueri, partida realizada lá na Arena Barueri no último sábado, empate 1-1. O Guarani vencia por 1-0
e acabou, mesmo tendo tantas oportunidades, amargando um resultado que poderia ser de vitória, acabou sendo empate. Fumagalli, você tem alguma explicação? Você é um jogador de qualidade técnica inquestionável, um definidor também, né? Já fez muitos gols. Como é que pode, enfrentando um adversário tecnicamente mais frágil, o Guarani poderia ter feito pelo menos 4 gols e não conseguiu fazer? Qual é a explicação? Olha, Batista, eu acho que por a gente estar, o ataque nosso ser um dos piores da competição, a gente está talvez carregando esse peso de ter que fazer gol. Foi emocional. E a gente está criando as situações em todos os jogos, a gente está tendo oportunidades, infelizmente a gente não está matando. Eu acredito que com o trabalho, com o dia a dia, com aprimorar essa parte de finalização, essa bola vai voltar a entrar, vai entrar. Tem 5 jogos aí para a gente terminar essa fase. Eu acho que o importante é que a nossa equipe, nesse jogo principalmente, acho que foi talvez um dos melhores jogos nossos, né? A gente colocou a bola no chão, trabalhou, criamos situações, teve virada de jogo, saímos jogando, quer dizer, a equipe foi uma equipe consistente dentro do jogo, faltou bola na rede. E se não tiver bola na rede, a gente não tem as vitórias, mas o que deixa a gente um pouco mais tranquilo é que a gente conseguiu jogar, conseguiu colocar a bola no chão. Agora é trabalhar esse fator gol, botar a bola para dentro para a gente matar os adversários. A sorte também não ajudou, né? Você vê, essa bola aí foi impressionante. Pois é, teve a do Paulão também, que na bola parada. Essa aí foi do Júlio César? Essa foi a do Júlio. Essa foi do Paulão? Não, essa foi do... essa do Paulão, essa do Paulão. Da trave, né? Essa é do Paulão. Foram várias situações que a gente teve dentro do jogo, mas infelizmente futebol é bola na rede, né? Eu queria fazer uma pergunta ao André Cruz, né? Porque muito se falou, mas o Guarani tomou gol de bola parada, vem tomando gol de bola parada. Faz uns 5 anos que eu estou falando aqui que 70% dos gols saem de bola parada. É cobrança de escanteio, é cobrança de falta, é a bola parada, é a que define. Então, se 70% estatístico sai de bola parada, é quase que impossível não tomar gol de bola parada. Então, como é que faz para resolver essa situação? Defensivamente e ofensivamente, porque se 70% sai de bola parada, então tem que treinar o time para poder fazer o gol de bola parada. André, você foi um dos maiores zagueiros do futebol mundial, jogou em grandes clubes, né? Jogou na seleção brasileira. Que tipo de treinamento, o que pode ser feito para evitar essa questão aí do gol de bola parada? Quando eu cheguei no Goiás, Batista, o nosso treinador era o Nelsinho. E o Nelsinho me dizia que o maior problema era que o Goiás estava enfrentando eram os gols de bola parada. Eles tomavam muito gols de bola parada. É um pouquinho a situação do Guarani. Quando eu fui para lá, também chegou o Fabão. No mesmo momento em que eu cheguei no Goiás, chegou o Fabão. Eu falei, Nelsinho, não tem outro jeito, nós temos que treinar. Mas treinar muito. Todas as situações de bola parada e vamos treinar, vamos conversar. Então eu converso com o Fabão, a gente vai se conversar ali entre nós da defesa, entendeu? E vamos treinar todos os dias bola parada, porque não é possível, né? Nós vamos ter que parar, não podemos. E realmente, nós fizemos um jogo contra o Corinthians, depois contra o Curitiba, nós jogamos muito bem contra o Curitiba e acabamos perdendo. O Curitiba era primeiro, e nós tomamos 2 gols de bola parada. Do mesmo jeito que vinha tomando, nós tomamos. Depois dali, mais treinamentos, paramos de tomar gol de bola parada. Tinha as manhas, né? Você tem que ter jogadores bons na bola aérea. Tem sempre uma manhãzinha ali que você tem que usar também, dar um jogo de corpo no jogador deslocar ele um pouquinho, não deixar ele correr, pisa no pé, né? Bota o braço, mas isso bem antes, né? Não na hora deixar. Então você tem lá umas manhas, né? Umas coisas que realmente fazem diferença. E porque a hora que o cara vai cobrar a falta, o escanteio, já dá uma nele lá atrás, deixa ele lá atrás. O juiz está olhando... equilibrado, né, para a bola, né? Não, já vai dizer que... Não, mas o juiz está olhando a bola, não é isso? E aí, aqui dentro da área, você pode fazer algumas coisas que são ilícitas, mas que fogem aos olhos do árbitro. Não, foge. Você vê hoje, né, os jogadores lá, um empurrando o outro, é uma briga, até da cabeçada, às vezes, né? Aquela coisa toda. Então, eu sempre fiquei meio longe do meu... Eu tinha que marcar o atacante, eu não ficava junto com ele. Eu ficava quase atrás, só não perdia ele de vista.
Eu tinha que poder tocar nele, né? Então, se eu esticasse a mão, eu tocava nele. Você marcava o homem e não a Blanc. Não, você marca os dois, na verdade, né? Você marca os dois, mas eu deixava ele um pouquinho na minha frente, porque daí ele não sai da minha visão. Quando o jogador ia bater a bola, quando ele ia cobrar a falta, eu ia e, pum, dava um tranco nele antes dele sair. A hora que ele ia pensar em sair, eu dava um tranco. Ele se desequilibrava, o meu jogador pelo menos não tocava na bola. Ô, Batista, queria fazer uma pergunta para o Fumagalli. Fumagalli, esses gols, né, que o Guarani vem perdendo, você acha que a partir da fase de mata-mata, que começa a ser jogos eliminatórios, você acha que isso pode ser um fator de preocupação para vocês, fazer poucos gols, já que não vai ter oportunidades futuras, caso o Guarani não marque, tome um gol, por exemplo, pode ser eliminado. Como é que você vê essa falta de gols numa fase eliminatória? A gente até a 11ª rodada, a gente não tinha tomado nenhum gol. Aí acabamos tomando um, quer dizer, tomamos 3 de bola parada, e durante a semana a gente treinou bastante isso, a gente conversou, posicionado, mas infelizmente aconteceu. Eu acho que é tudo na conversa. A equipe nossa, apesar de não ter conseguido os resultados desse segundo turno, cresceu, se melhorou em termos de posse de bola, em termos de criação de jogada, em termos de ter oportunidade de fazer o gol. Nossa equipe cresceu. A gente tem dados, o treinador está mostrando os dados, tem uma estatística, tem uma pessoa fazendo estatística para a gente, está mostrando posse de bola maior, finalização maior, mais número de faltas a favor, escanteio, quer dizer, a nossa equipe está evoluindo. Está faltando a gente definir o resultado e conquistar as vitórias. Acredito que nesses últimos 5 jogos a tendência é a gente evoluir, melhorar, para chegar na hora da mata-mata a gente não cometer erros, a gente tem que matar, porque aí é um outro campeonato, né, e aí a gente não pode errar mais. Então, o que tem que ser errado, desculpa, tem que ser nessa fase, né, e a gente tem que corrigir todos esses erros para não cometer depois. Fumagalli, um questionamento, né? Uma situação que foi colocada assim que você entrou no time, era a questão física. Olha, o Fumagalli vai ser difícil ele encaixar nesse sistema aí do Tarcísio Pugliese, que exige futebol intenso, que exige uma marcação permanente o tempo inteiro nos 90 minutos, devido à sua idade e também você nunca foi jogador de marcação, né? Um jogador de habilidade, de qualidade técnica. Mas eu estou percebendo que você está terminando os jogos inteiro. Ou seja, não está sofrendo esse tipo de efeito. E também melhora tecnicamente o time do Guarani. Então eu gostaria que você falasse a respeito disso. Tem sido, assim, o trabalho que a comissão tem feito comigo, o Thiago Vergetti, o próprio Tarcísio, né? Tenho trabalhado, tenho conseguido fazer a maioria dos treinamentos e tenho jogado os 90 minutos e inclusive a gente tá, alguns jogos, 5, 6 jogadores, a gente está jogando monitorado com o GPS. E a maioria dos jogos eu tenho sido o jogador que mais correu dentro dos jogos. Puxa. E isso assim, tem me dado até uma confiança maior em função talvez da desconfiança em termos das lesões que eu tive no ano passado, né? Então eu estou bem confiante, bem contente, feliz, né? Acho que acima de tudo você estar feliz onde você está. Isso tem me ajudado bastante, eu tenho conseguido, com o trabalho em conjunto com a comissão, eu tenho conseguido terminar os jogos bem. Claro, tem algumas dores de pós-jogo, de pancada, que a Série C é um pouco mais contato, né? Mas, graças a Deus, estou me sentindo muito bem e espero melhorar, evoluir para chegar bem na fase mata-mata. É coisa de treinador, mas você não acha que você deveria jogar um pouquinho mais à frente, ali quase junto com o centroavante, para numa tabela, você enfiar uma bola, como você fez contra o Mojimirim, enfiou uma bola maravilhosa para o Lion, e inclusive ele fez o gol. No jogo contra o Barueri, quem fez esse trabalho foi o Fernandinho, que também é muito bom, tecnicamente é muito bom. Mas você acha que não deveria jogar um pouquinho mais à frente? A gente está usando algumas variações, tem alguns jogos eu me posicionei um pouco mais à frente, alguns jogos eu tô vindo um pouquinho mais armar o time, vim buscar mais a bola. Esse jogo do Barueri, talvez tenha chegado um pouco menos, mas eu tenho trabalhado mais, tenho ficado mais com a bola passou mais pelo meu pé, tive condição de armar mais o jogo. Mas acho que vai tudo dentro da forma que a gente vai jogar, a equipe que a gente vai jogar, como se o jogo vai conduzindo, a gente vai procurando se encaixar. Eu acredito que eu gosto de estar perto da área, estar perto do gol, até para fazer o gol. Eu acho que conforme a gente vai evoluindo, vai melhorando, isso de eu entrar na área, de eu fazer o gol, as coisas vão acontecendo naturalmente. Você está com 34? 5. 35. Isso. Você jogou até que idade, André? 36. 36. Aí depois eu resolvi parar. Eu já vinha meio cansado, já estava pensando em outras coisas, né?
Você não tentou ir para o meio, sair da zaga? Uma boa parte dos treinadores com quem eu trabalhei na Europa, eles me pediram para jogar no meio. No Napoli eu tive, acho que 6 meses, quase um ano jogando no meio de campo. Joguei na frente da defesa, fazendo um segundo volante, mas eu sempre gostei de fazer gols. Quando eu era moleque, eu jogava no ataque meio campo, né? Então eu sempre, eu recuperava a bola, eu saía e tinha sempre uma facilidade para chegar muito próximo da área, né? Então eu sempre joguei, mas posição de origem, depois tinha também a Seleção Brasileira, a Copa do Mundo, uma série de coisas, né, que me fazia recuar, né, jogar sempre de zagueiro, que todo mundo, se falar em André Cruz, todo mundo sabe que é zagueiro. Ora, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco, 13h, tem Neto Locke, o Boca Larga vai falar. Voltamos já já.